Oi, eu sou Cintia Almeida, eu sou esposa do Marcos, mãe do Heitor, que foi morar no céu há quase 3 anos, mãe da Sofia, e sou jovem sarada, nem tão jovem, nem tão sarada, mas busco ser sarada há 12 anos, desde os inícios. E o desafio hoje aqui é falar um pouquinho sobre tempo de espera, né? Eu vivi bastante esse período, sei o quão árduo e a missão é falar um pouquinho a respeito disso, o que é o tempo de espera, para que a gente vive esse tempo, né? Por que a gente deve esperar. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para você é a vocação matrimonial, né? Muitas meninas e meninos até me perguntam, mas será que a minha vocação é casar? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que todos nós nascemos com essa vocação primeira, que foi instituída pelo próprio Deus. Então lá no Gênesis, quando o Senhor Deus traz ali, Adão, Eva, e a união desse casal, e ele diz isso, crescei e multiplicai-vos. A partir dali está instituído o matrimônio. E a palavra termina, ali em Apocalipse, com a prefiguração do matrimônio entre Jesus e a sua igreja, quando o esposo, que volta, encontra com a sua esposa a igreja. Então é o único sacramento que foi instituído pelo próprio Deus. E aí o interessante que eu sempre pergunto é: para que casar? Existe uma passagem, nem vou pegar agora, mas você vai se lembrar, que Jesus está diante dos fariseus e eles falam assim: bom, tinha uma mulher e ela casou, só que esse marido dela morreu, ela casou de novo com o irmão do marido que morreu, e assim aconteceu sucessivamente durante 7 vezes, 7 vezes seguidas. E aí eles perguntam para Jesus: no reino dos céus, ela vai ser esposa de quem? E aí Jesus responde o quê? Lá no céu não tem essa realidade, de casamento, de esposo, de esposa. E aí a minha pergunta é: para que casamos se a gente não tem essa realidade no céu, E aí quem vai nos responder é o Papa Francisco no documento Amoris Laetitia, onde ele diz que casamos para a salvação e santificação dos esposos. Então, a vocação matrimonial é uma vocação à santidade também. Então, em primeiro lugar, antes de querer realizar o meu desejo de casar, de ter uma família, de ter filho, eu preciso entender que a vocação matrimonial é uma vocação chamada à salvação. Eu preciso, enquanto esposa, levar os meus filhos e o meu esposo para o céu. E a missão do meu esposo, do Marcos, é também me levar e levar os nossos filhos para o céu. Então, é importante a gente trazer essa consciência, porque às vezes a espera pode ficar vazia, Simplesmente, não que a gente não vá se realizar, não é esse o ponto, mas Deus quer muito mais do que isso, Muito mais do que a realização pessoal. Existe um plano de salvação a partir do matrimônio, E aí, o outro ponto é: se a minha vocação é o matrimônio, eu preciso crer que isso vai acontecer. E aí eu queria que você pegasse a palavra em Abacuque 2, versículos 2, 3 e 4. Essa foi a palavra que inclusive eu coloquei no nosso convite de noivado. E aí foi interessante que a pessoa que fez o convite falou assim: nossa, você reza, Abacuque, quem é que lê Abacuque com frequência? Mas foi no momento de desespero, que eu cheguei a essa palavra. Eu não gosto de fazer isso, aquele chamado roleta russa, Senhor, me dá uma palavra, pá. Não gosto de fazer isso, mas daquela vez aconteceu e Deus falou comigo através dessa palavra que diz assim: e o Senhor respondeu-me assim: escreve esta visão, grava em tabuinhas, para que ela possa ser lida facilmente. Porque há ainda uma visão para um termo fixado. Ela se aproxima rapidamente do seu termo e não falhará. Mas se tardar, espera, porque ela se realizará com toda certeza e não falhará. Eis que sucumbe o que não tem alma íntegra, mas o justo vive por sua fidelidade.
Então, a espera, primeiro que é uma loucura para os tempos de hoje, né, o mundo, aí fora, tô falando aqui para você que certamente já fez uma experiência com Deus, né? Se você parou para ver esse vídeo a respeito de esperar em Deus a vocação matrimonial se realizar, é porque você já fez uma experiência com a pessoa de Jesus, porque caso contrário, né, certamente você não estaria vendo esse vídeo, porque hoje o que o mundo prega é os ficares da vida, né? O aproveitar aqui e agora, muito numa relação extremamente carnal, pouco espiritual, né? E por que então a gente espera? Porque se eu sei que a minha vocação é a matrimonial, ela vai acontecer, né? Como eu disse aqui no início, a vocação matrimonial todos nascemos com ela. O que vai acontecer muitas vezes é que por um chamado específico, por um desejo de entrega ao serviço da igreja, a pessoa abre mão dessa vocação que está nela, né, em favor do sacerdócio, em favor de uma vida religiosa, em favor do celibatário. Mas todas essas pessoas, o padre, a irmã, o celibatário, a celibatária, eles têm em si, sim, a vocação matrimonial, tanto que a maioria, né, se diz esposa, né, de Cristo ou esposo da igreja, né, porque está em nós isso. Então, se essa vocação é a sua vocação, se você não tem esse desejo de abrir mão por algo relacionado a um serviço específico dentro da igreja, certamente vai acontecer. Eu costumo comparar esse tempo de espera como alguém que compra uma viagem agora e só vai embarcar daqui 6 meses, 1 ano. Você já está com as passagens nas mãos, né? A única coisa é que você precisa se preparar para embarcar. Porque imagina você comprar uma passagem para o inverno canadense, né? E embarcar sem se preparar, sem preparar a bagagem, né? Levando talvez roupas de verão e não do inverno, que lá faz menos 40 graus. Então a chance de você passar perrengue é muito grande. Da mesma forma o tempo de espera, né? Então a gente espera algo que certamente vai acontecer, como diz essa palavra, né? Há uma visão fixada para um termo, há uma visão para um termo fixado, e ela se aproxima rapidamente do seu termo e não falhará. Mas se tardar, espera, porque se realizará com toda certeza e não falhará, porque é promessa de Deus. Agora imagina você chegar, né, a recepcionar, a receber a graça de encontrar aquela pessoa que vai dividir contigo o resto de toda a vida sem estar preparado, sem estar preparada. Como essa comparação de chegar lá no inverno canadense com a roupa do verão brasileiro, né? Certamente você vai passar muita dificuldade. E é isso que acontece com as pessoas que não esperam ou que esperam de maneira não ativa, que não buscam viver bem esse tempo, né? Não se preparam para bem viver. O que vai acontecer é que na hora que esse tempo chegar, talvez a gente jogue tudo pro alto por falta de autoconhecimento, por falta de cura interior, né? Eu costumo brincar que a nossa vida é como se fosse um joguinho de videogame. Cada fase tem as suas próprias necessidades, as suas próprias dificuldades, e você precisa viver bem cada fase para não levar para a próxima essas dificuldades, né? E aí potencializar as dificuldades da próxima fase. Então, por que esperar, né? Para não atrasar a bênção de Deus, né? O povo de Deus lá no deserto andou 40 anos para chegar na Terra Prometida e poderia ter chegado em 15 dias. Né? Por quê? Porque foi desobediente, porque seguiu os próprios passos e não ouviu a voz de Deus. E também, no caso do relacionamento, para não se ferir, né? Porque é isso que a gente encontra quando a gente sai da graça, né? E busca fazer a nossa própria vontade, esquece da vontade de Deus, se cansa de esperar, a gente acaba se ferindo por aí nos relacionamentos, né? Ou pior ainda, vai para um casamento nulo, um casamento que vai gerar infelicidade, né? Então é importante você viver esse tempo de espera. E aí uma outra questão importante aqui é o que fazer nesse tempo de espera, né? Não é esperar sentada a baterem ali na sua porta e dizer, olha, eu sou o seu prometido, eu sou a sua prometida. Não, é um tempo da gente se tornar a pessoa certa. É um tempo da gente ser melhor para bem receber a graça de Deus, né? Porque muitas vezes a gente fala, eu quero encontrar a pessoa certa, mas a pergunta que eu te faço é, você é a pessoa certa?
né? Eu precisei passar por processos de autoconhecimento, de cura interior, de me enraizar em Deus, de buscar um acompanhamento de oração, para então estar bem preparada, porque eu costumo brincar que se eu não conhecesse, se eu não tivesse me preparado durante o tempo da espera, que foram longos 6 anos, certamente eu teria deixado a graça passar, que é o meu marido. Eu certamente, porque eu era mandona, eu era chata, eu era dona da verdade, né? E que homem que vai gostar de uma mulher assim? Só os homens ou frágeis ou aqueles que verdadeiramente não são a pessoa certa, né? Então eu precisei passar por essas etapas. Aqui eu listei alguns pontos, que é o autoconhecimento, porque eu me conhecendo, né, conhecendo a quem eu sou diante de Deus, conhecendo a minha identidade diante de Deus, os planos de Deus para minha vida, e comparando, né, com aquilo que de fato eu sou, eu tenho um caminho a trilhar, né, na busca pela cura, para ser melhor mesmo para Deus e para aquela pessoa que o Senhor vai me trazer. A vida de oração, se enraizar em Deus verdadeiramente, né? Porque eu vejo que muitas vezes a gente fica diante de uma busca sem sentido. Ah, eu estou aqui, Deus, porque eu desejo casar. E aí isso demora a acontecer, a pessoa vaza, né? Então, qual o real sentido de você buscar a Deus? É para que Deus te dê as coisas, ou você está buscando a Deus por aquilo que Ele é e o que vem é consequência? Isso é se tornar a pessoa certa, né? Buscar a cura da sua autoestima, né, da sua autoimagem, e por fim um acompanhamento. É sempre importante você ter alguém que esteja um passinho à frente de você, né, para te acompanhar, para te auxiliar, para rezar por você, para rezar com você, e aí amenizar as dores, né, da ansiedade, desse tempo de espera. Porque quando a gente está verdadeiramente em Deus, nada nos desestabiliza, né? E se nos desestabilizar, a gente retoma aqui uma palavra que nos faz lembrar da promessa de Deus de que o matrimônio acontecerá, e a gente retoma o caminho para ser a melhor pessoa, para ser a pessoa certa para aquele que Deus tem para você. Afinal de contas, Deus não vai dar uma pessoa qualquer para um filho, para uma filha dele. Então que você seja a pessoa certa, não uma pessoa qualquer. E eu quero finalizar lembrando dessa promessa que está em Abacuque. Se você quiser, né, puder, usa essa palavra nos momentos de ansiedade, no momento em que você fica no desespero da realização da sua vocação. Eu quero repetir aqui para você. E o Senhor me respondeu assim: escreve, pois, esta visão, grava numa tabuinha, para que ela possa ser lida facilmente, porque há ainda uma visão para um termo fixado. Ela se aproxima rapidamente do seu termo e não falhará. Mas se tardar, espera, porque ela se realizará com toda certeza e não falhará. Eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra, mas o justo vive por sua fidelidade. Seja fiel àquilo que Deus te prometeu e não tenha dúvidas que Ele quer te entregar, porque não há pessoa mais interessada na sua felicidade do que o próprio Deus. Então segue esses passos, vive esse tempo de espera de maneira ativa, e Deus realizará uma grande obra na sua vida a partir de você e em você. Deus te abençoe, fica firme e não desiste não, porque quando a gente pensa em desistir, certamente a graça está prestes a acontecer e a gente perde muito, né? A gente se perde e perde muito. Confie em Deus que Ele vai realizar a promessa na sua vida.